lugar, eu quero agradecer, né, o carinho que eu tenho recebido, as mensagens, os e-mails de apoio, né, para que esse projeto vá para frente, continue, porque esse é o nosso espaço para falar de educação infantil, dos professores, das angústias, das dúvidas e de tudo mais, tá? Então eu quero agradecer e dizer para vocês que hoje vim conversar sobre um assunto que já apareceu na minha caixa de e-mails, né, de várias famílias solicitando uma ajuda para esse primeiro olhar, que é quando a criança entra pela primeira vez na escola, ou quando a família troca de cidade e o filho vai para uma escola nova, já numa idade um pouquinho mais avançada, já tem uma vivência anterior de escola, mas que é novo sim, porque está chegando num novo lugar, né? E pediram: Fabrícia, por favor, fala de acolhimento, fala de adaptação escolar, fala de inserimento, porque depois do carnaval nós vamos estar iniciando com os nossos filhos na escola e a gente tem dúvida, tem ansiedade e tudo mais. Então hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre acolhimento, adaptação ou inserimento escolar. Olha, eu penso que a primeira coisa que você deva saber sobre adaptação escolar, né, é de que esse é um período de muita sensibilidade, não só para você e para o seu filho, mas para nós professores também, né? Para a direção da escola que recebe essa criança, essa história de vida que vem com ela, né? Essa família que ainda não nos conhece, que precisa cumprir conosco quase que um acordo de cumplicidade com as coisas que vão acontecer dentro desse novo espaço, né? Então a gente precisa ir se olhando aos poucos e se conhecendo com sensibilidade. É um período que está com tudo à flor da pele, todos os sentimentos estão à flor da pele, né? Assim como vocês vêm nos conhecer, né? Os pais vêm conhecer a escola também precisa estar aberta para conhecer os pais. Então é um período em que tudo vai acontecer. Você provavelmente vai estar dentro da escola junto com o seu filho, para que ele fique bem, né? Observando o movimento de outras crianças, observando como o professor fala com esse filho. O professor também vai estar te observando enquanto profissional, né? Observando qual é a relação que você estabelece com o seu filho, de que essa criança gosta de brincar, do que ele sente medo, né? Do que dá muito prazer. E a gente também vai registrando essas coisas enquanto escola, né? Falo enquanto escola porque, como já falei, fui professora e fui coordenadora e diretora muito tempo. Então, é um período de sensibilidade, é um período que às vezes os pais dizem assim: Fabrícia, eu tô assustada, ele nunca fez isso lá em casa, né? Ou então, Fabrícia, como é que vai ser? Eu vi que as crianças estão assim, estão desse jeito, as coisas estão diferentes, estão meio soltas, é assim que vai acontecer o ano inteiro? Não, gente, não é assim. Calma, né? Vamos acalmar esse coração ansioso um pouco, vamos respirar com suavidade, vamos dar tempo a tempo para essa criança poder ficar bem na escola, né? Para isso você precisa fazer o quê? Ser aberto, ser sincero, ser verdadeiro, falar das suas dúvidas, das suas angústias com os professores diretamente, não na frente da criança, do seu filho, mas num horário que você possa marcar esse horário, né? Num horário que você possa marcar essa conversa, que você possa observar com calma, né? Dá tempo pro professor trabalhar, tá observando que a criança tá ficando bem, o seu filho tá à vontade. Deixa o seu filho brincar, deixa ele se aproximar, o professor não vai roubar o coração do seu filho. Seu filho ficando bem na escola não significa, como muitas mães pensam, ai, Fabrícia, ele não me ama mais, né? Isso é uma bobagem de se pensar, né? As crianças aprendem a ampliar os gostos, a ampliar os olhares para os outros, para as outras pessoas. Então, assim, dar tempo ao tempo, no período de adaptação, onde tudo é muito diferente, onde não é essa verdadeira rotina escolar, é fundamental. Agora você vai me perguntar, né? Mas Fabrícia, me diz uma coisa, ok? A escola do meu filho me permite ficar no período de acolhimento, mas quanto tempo isso vai durar? Gente, sinceramente, não sei. Isso vai depender do seu filho, isso vai depender de você, isso vai depender da escola, isso vai depender de acordos, né? O mais importante é o quê? É você estar pronto, é estar preparado, né? É organizar na sua agenda de trabalho um período para você ficar e ficar mesmo. Se a escola te permite isso,
ótimo, né? Eu particularmente gosto muito das escolas que não têm medo de mostrar o seu trabalho, né? Que estão abertas, de portões abertos para os pais, nesse período, principalmente, nesse período de acolhimento que é um período especial e sensível, que a escola não tenha medo de se mostrar, que nós, professores, que estamos ali na lida, né? Vamos mostrar para essas famílias como é que a gente trabalha, por que a gente se formou, de que modo a gente acredita na infância e na brincadeira e no faz de conta e em tudo que é fundamental para a primeira infância, né? Então, vamos aproveitar os pais como parceiros, vamos tê-los na escola, vamos implicá-los nos processos de crescimento dos filhos e o momento de acolhida ele é perfeito para isso, perfeito para que essas relações se estabeleçam, né? Conversar com os professores e com a coordenação para saber como é que acontecem esses acordos é fundamental, né? Você precisa saber, primeiro, e respeitar a regra da escola, de quanto tempo meu filho vai ficar no dia de hoje, e amanhã, e depois, né? O ideal é que esse tempo seja aumentado gradativamente. Por quê? Porque os professores precisam entender as escolas de uma vez por todas e as famílias também. E eu chamo vocês para esse compromisso de que a gente precisa tirar as crianças da escola quando elas chegam nesse momento no melhor da brincadeira. Elas não podem sair cansadas da escola de forma alguma. Elas têm que ir na escola no primeiro dia, brincar uma horinha e tirar na melhor hora. É a gente quando vai para uma festa e fica um pouquinho só e tem aquele desejo de ficar mais, tá chegando gente conhecida, tá gostoso demais, a gente quer ficar, mas não vamos ficar. A gente tem que sair com o desejo de, puxa, eu queria ter ficado mais, né? Porque aí no dia seguinte a gente vai querer voltar para esse encontro, gente. Muitas vezes eu sei que os pais não compreendem, principalmente por questões de horário de trabalho. A minha vida é corrida, é assim. Gente, vocês escolheram ter os filhos. Vocês, nós, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos, já uma adulta e um adolescente. Eu escolhi eles na minha vida, então nesse tempo de acolhimento principalmente, eu preciso me organizar minha agenda de trabalho para viver isso com a escola, isso é fundamental, né? Mas agora você pode estar pensando, né? Fabrícia, a escola que eu escolhi para o meu filho não me permite que eu viva esse momento junto com ele, e o que eu faço? O que eu preciso observar no meu filho? Bom, primeiro você precisa ensinar o seu filho a viver esse processo de separação, né? Olhando como uma coisa positiva, no ser para ação, no ser para uma nova ação, né? Ajudá-lo a entender que ele está crescendo, que está indo para a escola e tudo mais. Até 8 meses, a entrada da criança na escola é mais tranquila, mas depois com a relação de apego já mais estabelecida, fica um pouquinho mais difícil viver o processo de separação. Então que seja por uma nova ação, tá? Uma outra questão que eu acho fundamental é observar o seu filho em casa vivendo esse processo, né? Como é que ele tá emocionalmente? Como é que estão as questões do sono? Mudou alguma coisa? Tá mais agitado? Tá dormindo bem? A questão da alimentação é fundamental. A criança que tá muito triste, num processo de sofrimento intenso, ela se alimenta ou menos ou nem se alimenta muitas vezes. Então assim, busca olhar para o teu filho e entender o que ele está vivendo, tá? Isso é fundamental. As 2 questões que eu considero que sejam muito importantes nesse período também são as seguintes. A primeira é que você, né, como eu falei anteriormente, não pode se esconder, não deve sair escondido, né, para que o seu filho não te veja. É melhor que ele saiba onde você tá, saiba que você tá deixando na escola, que você tá indo trabalhar ou tá indo resolver outras coisas, né? E que sinta saudade, que até possa vir a chorar por isso, pela saudade que tá sentindo, mas que saiba onde você está. Esse é um processo de crescimento, do que ele se sinta abandonado. Quando você sai escondido, seu filho vai pensar que está sendo abandonado por você, o que eu tenho certeza absoluta que não é o caso, né? Uma outra questão que é muito importante é a questão da cobrança. Era muito comum no período de acolhimento os pais virem conversar comigo e dizer assim: ai, Fabrícia, ele não me conta nada da escola, eu já saí da escola, eu nem tô ficando aqui, ele não me conta nada da escola. Eu vou te perguntar uma coisa: você conta pro seu filho o que você faz na ausência dele?
na hora que você está trabalhando distante dele, ou na hora, né, em que você deixa ele na escola e vai viver as suas coisas, ou vai no shopping, ou vai, não sei. Você tem dividido isso com seu filho? Tem partilhado esse momento com ele? Porque é muito comum quando a gente cobra dos nossos filhos algumas coisas, mas a gente não compartilha aquilo que é nosso. Então, é uma atenção que você precisa ter também. Bom, e agora pra gente vir finalizando esse vídeo, né? Eu tenho algumas orientações de coisas que você não deve fazer com o seu filho, principalmente as mães, né, das crianças bem pequenas, junto com o processo de acolhimento na escola, de adaptação, tá? Uma delas é o desfraude. É muito comum que os pais digam: Fabrícia, tô desfraudando junto com a entrada na escola. Ou o desmame: Fabrícia, tô tirando o peito, né? Tô junto com a entrada na escola. E o processo de retirada da chupeta da criança também, porque são 3 coisas que deixam a criança ainda segura, e a entrada na escola é um momento novo na vida dela, é um momento em que precisa deixar aquilo que é velho para viver algo nunca vivido ainda. Então, se a gente vai tirando tudo ao mesmo tempo, a gente também vai retirando vivências que são dela, né? Que são dessa criança. Então é bem importante viver o processo de desfraude, ou bem antes ou depois dessa criança tá bem inserida na escola, o desmame também e a tirada da chupeta também. Uma coisa de cada vez, gente, tá? Tenham calma com os nossos pequenos, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai terminando por aqui. Eu espero ter atendido algumas das ansiedades de vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal do YouTube e também curtam a página Fabrícia Dávila no Facebook, tá? A gente se vê logo mais. Um beijo e obrigada!